Olá, queridos. É bom estar aqui de novo com vocês neste novo ano. Para começar, um feliz ano novo para todos. Que 2026 seja maravilhoso, cheio de amor, de paz e de luz. E assim nós vamos elevando os nossos pensamentos, buscando em nossos corações os melhores sentimentos, as melhores vibrações. E vamos envolvendo o nosso anjo da guarda, esse querido amigo que está conosco, em todos os momentos da nossa existência. Vamos pedindo que ele nos auxilie, nos elevarmos até Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, para pedir à mãe que nos envolva nesse manto de amor, nos ensine o amor incondicional e que ela nos leve até diante do seu Filho, nosso querido Mestre Jesus, para que possamos nos envolver no seu amor, na sua luz, pedindo que nos dê força, coragem, sustentação e sabedoria, para que possamos assimilar os ensinamentos do seu Evangelho e colocar em prática na nossa vida diária. E assim Jesus nos toma pelas mãos e nos leva até diante do Pai Maior, para que possamos agradecer mais esta oportunidade de aprendizado com a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Vamos então às nossas reflexões desta semana, que é o capítulo 161 do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nesse capítulo 161, que se intitula Vós, que dizeis? Emmanuel nos faz um convite a fazer um exame íntimo, um exame dos nossos corações, dos nossos sentimentos, das nossas vontades. Muito bom para um início de ano, né? Para pensarmos o que nós vamos fazer nesse novo ano, o que eu quero fazer para evoluir mais espiritualmente neste ano de 2026. Então vamos seguindo Emmanuel, que vai dizer assim, ele menciona, né? Lucas, capítulo 9, versículo 20, onde Jesus diz: E vós, quem dizeis que sou? Frequentemente, né, nós buscamos Jesus onde? Na Bíblia, no Evangelho, com os sábios, os estudiosos. Mas será que é isso que Jesus está querendo de nós? Será que nós não devemos procurar Jesus dentro de nós? Por isso que é um convite a um exame íntimo, porque é para pensarmos, refletirmos, quanto de Jesus eu já tenho dentro do meu coração, dentro da minha vida, dentro das minhas atitudes. Quanto de Jesus eu já tenho? Eu preciso ainda buscar Jesus nas escritas, na teologia, nos filósofos? Não. Eu preciso buscar Jesus nos seus ensinamentos, no seu Evangelho, em tudo aquilo que ele nos deixou, nesse legado maravilhoso, esse ensinamento da nossa caminhada evolutiva, em cima do amor, da caridade, da compreensão, da paciência, da tolerância, da humildade. É aí que nós devemos procurar Jesus. Os demais, tudo aquilo que se escreve a respeito de Jesus, tudo aquilo que se estuda no papel, da boca para fora, tudo isso é intelectualismo. E nós não precisamos do intelectualismo para conhecer Jesus.
Basta olhar para dentro de nós e observar de todos esses ensinamentos que há tanto tempo estão ali à nossa mão, prontos para lermos, compreendermos, assimilarmos e principalmente colocarmos em prática. É aí que está Jesus. E Jesus vai morar no nosso coração o quanto nós deixarmos, porque Ele é o nosso irmão, Ele é o nosso modelo, o nosso guia. O Pai permitiu que Jesus encarnasse aqui na Terra para trazer esses ensinamentos, como o irmão mais velho conduz os seus irmãozinhos mais novos pelo caminho reto, pelo caminho que vai levar ao Pai. Então, o papel de Jesus na nossa vida é esse, é nos ensinar a evoluir, a crescer, a trabalhar os nossos sentimentos, a nossa conduta, né? Trabalhar a nossa vida baseada naquilo que é o bem, naquilo que vai nos fazer crescer espiritualmente. E aí, nós perguntamos: e onde está Jesus? Né? Quem é Ele? Onde Ele está? Sem passar por esse risco, né, da intelectualidade, nós podemos buscar Jesus na experiência da caridade, do amor ao próximo, de tudo isso que Ele nos trouxe. O Emmanuel nos explica que somos usufrutários diretos da infinita bondade de Deus, de Jesus. O que é ser usufrutário? É que nós possuímos o direito de seguir a Jesus, de usar dos seus ensinamentos, de copiar, de colocar em prática na nossa vida diária. Portanto, a definição que Jesus deve ter para nós começa na gratidão. Gratidão pelo que Ele nos trouxe, pelo que Ele nos ensinou, pelo que Ele mostra nos seus ensinamentos dos evangelhos. Então, começamos a ser gratos a Jesus. Comecemos agora a agradecer ao Mestre Jesus, ao Pai Maior, por nos ter enviado esse irmão para nos conduzir. E aí eu posso, baseado naquilo que eu já aprendi, naquilo que nós vemos todas as semanas aqui, os colegas falaram, e nós falarmos para refletirmos na nossa reforma interior, em trabalhar nossos vícios e defeitos, em ter uma conduta melhor, em ter uma conduta mais reta. Nós vamos refletindo em tudo isso e perguntando: quem é Jesus para mim? Um momento de dor, quem é Jesus? É aquele que me consola? É aquele que me explica por que eu preciso dessa dor? Qual é a causa da minha dor? Quem é Jesus quando eu estou tentado a um revide numa discussão, numa briga, algum confronto? Quem é Jesus nesse momento? É aquele que me segura? É aquele que me ensinou a pensar, a não revidar, a pedir ao Pai
que envolva esse meu oponente com muito amor, com muita luz. Me ensinou a compreender as contendas e não entrar nessa vibe de disputa, de luta, de revide. Quem é Jesus para mim quando a sombra do desânimo envolve a minha vida? Naquele dia que eu estou desanimado, que tem tanta coisa que não está certo, que não está me ajudando. Quem é Jesus nesse momento? É aquele que nos pega pelas mãos. É aquele que, como naquele poema diz, que nos pega no colo e caminha conosco nos braços, que nos conduz, continua nos conduzindo ao Pai. Esse é Jesus para nós, aprendizes do Evangelho. E como é que nós vamos responder quem é Jesus? Para mim mesmo. Quem é Jesus? De que forma eu respondo essa questão? Eu devo responder colocando em prática tudo aquilo que eu aprendi com Jesus. A praticar a caridade, a ser humilde, a ser compreensivo, tolerante, pacífico. Tudo isso Jesus nos ensina. E nós temos que prestar muita atenção e ter muita disposição, força, coragem para seguir Jesus. Que é desta forma que nós vamos conseguir dar mais um passinho na nossa caminhada evolutiva e estar um pouquinho mais próximo de Deus, do próprio Jesus. E assim nós vamos pensando. Lá a gente ouviu em algum lugar, né? Na Bíblia, no Evangelho, que diz assim: e o verbo em ação. É a demonstração do que é Jesus. E o que significa o verbo em ação? O verbo em ação é aquilo que a gente pratica. Porque aquilo que a gente fala pode ser da boca para fora. Não é do coração, não é da nossa mente, não é do nosso espírito, da nossa alma. Aquilo que a gente fala aos quatro ventos, se vai. O que fica, o que marca, o que nos marca como seguidores do Cristo, como aqueles que realmente praticam os ensinamentos dele. É a nossa ação. No capítulo, se eu não me engano, é o 15, agora não anotei, não tenho aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, se fala muito da caridade. A caridade é o verbo em ação. O que é fazer caridade? É doar, é dar. Mas não só as coisas materiais. É dar principalmente acolhimento, apoio, força, coragem, sustentação para aqueles irmãos que necessitam, que precisam de uma palavra, que precisam que alguém os ouça. Isso é caridade. E nós podemos praticar a todos os momentos, independente de condições materiais. Se temos condições materiais, ótimo, vamos ajudar todos aqueles necessitados materialmente. Mas se não temos, não precisamos nos preocupar que não vamos fazer caridade por causa disso. Vamos sim.
vamos atender os irmãos necessitados, vamos acolher aquele que precisa de uma palavra, de um apoio, de um auxílio. Estaremos praticando a caridade. Estaremos, então, tendo Jesus dentro de nós, porque Ele nos ensinou que fora da caridade não há salvação. Ele nos trouxe isso. Então, nós vamos colocar em prática. Nós vamos poder evoluir, dar um passo mais na direção da nossa evolução espiritual. Vamos refletir durante toda essa semana sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, sobre o que estamos falando aqui agora, sobre esse alerta de Emmanuel, para que possamos descobrir Jesus dentro de nós. Quem é Jesus para nós? Vamos pensar. Imaginando uma lâmpada, por exemplo. Imaginando uma lâmpada bonita, num formato bonito, de cristal. Essa lâmpada é o nosso conhecimento, é aquilo que a gente já aprendeu. O que uma lâmpada precisa para acender, para fazer luz? Ela precisa de energia. E essa energia é Jesus. É Ele que nos traz essa força, essa energia, para que possamos brilhar. E essa luz, então, que vem dessa lâmpada, né? Ela é o quê? A caridade. É aquilo que nós estamos espalhando ao nosso redor. Porque a luz, quando se acende, ela se espalha e ninguém pode segurar, não é mesmo? Então vamos pensar, né, que a caridade é o amor que Jesus nos ensinou colocado em ação. Então nós vamos refletir esta semana sobre esses ensinamentos, ok? Então vamos assim, mais uma vez, tranquilizar o nosso corpo físico, limpar das nossas mentes os problemas, as preocupações e contatar esse Jesus que está dentro de nós, que nos envolve com tanto amor, com tanta luz, com tanta paz, pedindo a Ele a força, a coragem e a sustentação, para que nós possamos, então, colocar em prática os seus ensinamentos durante a nossa caminhada evolutiva. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco, nos guiando hoje e sempre. Até a próxima.